De onde surge a questão da síndrome do pânico, né? As crises de pânico? Qual é o principal neurotransmissor envolvido nessa situação do pânico? O principal neurotransmissor que está envolvido na síndrome do pânico, nas crises de pânico, é a serotonina, tá? E é muito importante que a gente diga, que faça com que vocês entendam qual é o caminho que essa serotonina cerebral ela segue para poder ser produzida. Então, a serotonina ela vem de um aminoácido chamado 5-hidroxitriptófano, que está muito presente em alimentos como banana. Banana é riquíssima em triptófano. Então, o triptófano, dentro de um intestino saudável, ele vai ser convertido em 5-hidroxitriptófano, que é a substância que consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica e chegar aqui dentro do nosso cérebro. E esse 5-HTP ele vai dar origem à serotonina, que é esse neurotransmissor que a gente está falando para vocês. E essa serotonina, posteriormente, dentro aqui do nosso cérebro, ela vai ser convertida em melatonina. Então, normalmente, olha que coisa curiosa, né? Se eu não tiver um intestino saudável, se eu não tiver um intestino eubiótico, se eu tiver um intestino cheio, com excesso de bactérias ruins, mais bactérias ruins do que bactérias boas, essas bactérias ruins produzem uma quantidade absurda de citocinas inflamatórias, de substâncias inflamatórias, que por sua vez não permitem com que eu faça a conversão do triptófano em 5-hidroxitriptófano. Ora, isso por si só vai gerar uma escassez de 5-hidroxitriptófano aqui no meu cérebro e eu vou ter uma queda na minha produção de serotonina. E isso aí, por si, vai gerando ao longo do tempo uma escassez tão grande de serotonina que pode causando inicialmente aí uma compulsão por doce, sim, porque a falta de serotonina também causa uma compulsão alimentar por doces, principalmente por açúcar, o que vai aumentar a produção de citocinas inflamatórias e vai piorar essa situação. E a médio prazo ela pode desencadear uma crise de depressão e posteriormente inclusive um pânico. Porém, uma coisa a gente precisa falar, a coisa não para por aí, tá? Não para por aí. Esse problema de eu não conseguir transformar o triptófano em 5-hidroxitriptófano, ele vai muito além disso, porque se eu não consigo transformar o triptófano nessa substância, em um intestino desbiótico, ele vai se transformar em uma outra substância chamada quinurenina, e essa quinurenina, por sua vez, vai se transformar em uma outra substância chamada ácido quinolínico. E esse ácido quinolínico, vejam só, ele é neurotóxico, ele é tóxico para o meu sistema nervoso central. E aí eu junto as duas coisas. Eu junto aí uma substância tóxica atuando no meu cérebro, provocando um quadro de neuroinflamação, que pode desencadear crise de enxaqueca, pode desencadear inclusive epileptogênese. Em pessoas que já têm crises epiléticas, pode desencadear crises epiléticas, o que vai piorar o quadro dessa pessoa. E muitas vezes elas vão aumentando a quantidade de antiepiléticos e com dificuldade de controlar essas crises. E na realidade o problema principal está lá no intestino, no nosso intestino. E aí é uma coisa que vai se somando a outra e vai piorando cada vez mais, tá? Não bastasse essa situação, alguns colegas ainda me perguntam o seguinte: Ronald, olha, mas eu tenho um paciente com síndrome do pânico no meu consultório, eu atendo alguns, e eu pedi para ele dosar uma serotonina aqui, e a serotonina desse paciente estava normal. E aí, como é que eu faço? Ele tem toda a clínica de síndrome do pânico, de uma depressão por deficiência de serotonina, mas eu dosei a serotonina e a serotonina está normal. Deixa eu te contar um segredo aqui, que eu demorei bastante para poder aprender. Eu acho que eu só vim aprender isso aqui uns 3 anos depois que eu comecei a me envolver nesse modelo de medicina lá, em 2013. Eu acredito que eu só vim ficar sabendo disso em 2016. Eu também dosava serotonina antes. Mas essa serotonina que o nosso intestino produz, que a gente dosa aqui no nosso sangue, ela não é capaz de ultrapassar a barreira hematoencefálica. E se ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica, ela não vai atuar no nosso cérebro. Eu posso ter uma dosagem de serotonina normal e até elevada e ter deficiência de serotonina no meu cérebro. Entendeu a beleza da fisiologia? Como é importante a gente entender de bioquímica, entender de fisiologia?